Olá, eu sou a doutora Priscila, oncologista clínica. Fui convidada pelo COPAC CGPAC do Ministério da Economia para falar sobre câncer ósseo. O câncer ósseo é um tumor raro, representando 1% de todos os tipos de cânceres. Os tipos mais comuns de câncer ósseo são o osteosarcoma, condrosarcoma e o cordoma. Os fatores de risco relacionados ao câncer ósseo são aqueles comuns a todos os tipos de câncer, como o etilismo e tabagismo, mas também pode estar associado a uma exposição prévia à radiação, como por exemplo pacientes que já tiveram algum outro tipo de câncer, que tiveram que fazer radioterapia em algum local de algum osso, pode ser um fator de risco para câncer ósseo, ou também síndromes genéticas e uma doença óssea prévia, como a doença de Paget. Então, quais são os sintomas relacionados a este tipo de câncer? Pensando que o câncer é uma massa de crescimento celular anormal e ela vai estar no osso, então os sintomas são mais relacionados à questão óssea, como dor, edema e fratura, sendo eles os mais comuns. Os menos comuns podem ser formigamento, dormência e também fraqueza. A dor nesses casos é uma dor persistente, uma dor que começa mais fraquinha, que vai piorando, onde você toma um remédio, não melhora, mas a dor continua e ela vai estar ali persistindo. Essa dor persistente, que não é algo comum, tem que ser investigada e pode ser um sintoma do câncer ósseo. O edema, ou seja, o inchaço, normalmente acontece nas articulações, mas pode também ocorrer em alguma parte do osso. E a fratura ocorre porque o câncer ele enfraquece os ossos. Então, quando o paciente apresenta uma fratura espontânea, ou seja, ele não teve uma queda, ele não teve um trauma e apresentou a fratura, isso pode ser um sinal de câncer ósseo. Dentre os sintomas menos comuns, como a dormência, o formigamento e a fraqueza, ele pode acontecer porque o câncer ele pode estar localizado em alguma região onde pega o nervo, e daí ele vai apresentar esses sintomas. E outros sintomas também, como febre e perda de peso, mas são sintomas bem menos comuns. A partir do momento que o paciente está com algum sintoma que é suspeito para câncer ósseo, a gente precisa fazer, então, os exames para poder avaliar esses sintomas. Para câncer ósseo, melhor são exames de imagem mais complexos, como tomografia, ressonância e, às vezes, cintilografia óssea ou PET. Raio-X pode ser feito? Pode, porém é um exame mais simples, onde a gente não vai conseguir avaliar muito bem essa lesão. Então, o ideal é sempre o exame de imagem mais complexo. A partir do momento que a gente tem esse exame, junto com os sintomas, a gente suspeita do câncer ósseo, a gente precisa fazer a biópsia. Lembrando que câncer, a gente diagnostica sempre com biópsia. Raras exceções são onde a gente pode ter o diagnóstico sem a biópsia, mas normalmente precisa da biópsia para poder confirmar o câncer, até para poder saber qual é o tipo de câncer ósseo que eu estou lidando. No caso do câncer ósseo, a gente pode fazer a biópsia ou por agulha ou até por cirurgia, que vai depender da localização, onde o tumor está e do tamanho. Feita a biópsia e o diagnóstico do câncer ósseo, a gente vai então partir para o tratamento. O tratamento vai depender do avançar da doença no diagnóstico. Então, se é uma doença que está mais no começo, a gente pode fazer a cirurgia e depois avaliar a quimioterapia e radioterapia. Agora, se é uma doença que mesmo no osso já está um pouquinho maior, a depender do tipo, a gente pode fazer a quimioterapia antes para diminuir um pouco e depois fazer a cirurgia e avaliar também a necessidade de radioterapia. Feito o tratamento da doença, o paciente depois ele precisa manter o acompanhamento com seu médico. De tempo em tempo tem que voltar para fazer os exames para poder avaliar como que tá, porque existe a possibilidade da doença voltar. Existe uma possibilidade de cura? Existe, mas vai estar relacionado ao estágio inicial da doença, do quanto que ela estava avançada no começo. Mas dependendo da situação, a gente tem que sempre manter o acompanhamento com o seu médico. Portanto, se em algum momento você apresentar algum desses sintomas que podem ser suspeitas de um câncer ósseo, procure o seu médico para fazer os exames. Caso diagnosticado, tratar a doença. Muito obrigada ao convite do COPAC CGPAC do Ministério da Economia. Até mais!